Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos mostrar um pouco sobre o Svelte, que ele é um framework que eu chamo de nova geração, onde ele, entre outros caras, estão vindo aí para desbancar o trio, Angular, React, Vue, entre outros caras, e fiz uns testes com ele aqui, eu achei ele bem legal, e estou aqui para mostrar um pouco para vocês. E aí, eu mostrei aqui o site. Vamos utilizar o Vite para poder montar a aplicação utilizando o Svelte em si, para ajudar a gente a criar em vez de ter que fazer tudo na mão. E aí, primeiramente, abro o terminal aqui, vamos para uma pastinha e utilizamos o comando npm create Vite, que está aqui dentro do próprio tutorial. Então, executando o comando, vai abrir para a gente pedir o nome do projeto, pode ser esse mesmo, já que é só para exemplificar, mas você coloca o nome do projeto se você quiser aí, e vou colocar com TypeScript só para nos ajudar. Então, entramos dentro do projeto, damos um npm install, mas eu acredito que é mais legal já abrir o VS Code dentro da pasta do projeto. Então a gente fecha aqui, abre o terminal e executa o npm install. E aí, enquanto executa o npm install, eu vou apagando, ele cria aqui um projeto de exemplo, né? E aí eu vou aproveitando e mudando algumas coisas só para deixar mais limpo, só para focar no que interessa. Então apago o readme, apago essa pasta public. Dentro do src eu deixo só o app.svelte, o main e o vitenv. E aí, outra coisa que é interessante é que apaguei tudo aqui, e aí a gente utiliza o comando npm run dev, mas só quando terminar o install. E aí, enquanto isso, ele criou uma pastinha no VS Code e colocou esse extensions, onde ele está recomendando o uso desse carinha aqui como uma extensão do VS Code. Então eu já tenho instalado, mas é só procurar por Svelte que ele já aparece. E esse cara aqui é, acredito eu, bastante importante, porque ele nos ajuda a construir um código guiado ao que o framework Svelte opina e como ele funciona, né? E aí aqui nós vemos arquivo o arquivo app.svelte, e aí dentro dele temos três coisas, três seções bem importantes. A primeira, que é o script, que é onde vai ficar todo o nosso código JavaScript barra TypeScript. E aí aqui que vai ficar nossas importações, declarações de variáveis, constantes, declarações de funções e tudo mais. E dentro aqui é a nossa parte do HTML, que aí a gente define um elemento que vai englobar todo o componente e colocamos nosso HTML lá dentro. E aí, por fim, a gente tem um style aqui, que ele meio que utiliza o CSS Modules. Então, se você colocar o nome de uma classe aqui e repetir o nome dessa mesma classe em outro componente, eles não vão se misturar, porque ele adiciona um salzinho no final da classe para poder ser única e não bater com o mesmo nome da classe de outro componente. E esse salzinho é tipo um texto aleatório. E aí, com isso, vamos ver se já terminou. Não terminou. Tem alguma coisa estranha. Sim, o Node que eu estou utilizando é o Node 18
18.15, caso você queira de referência. E com isso nós vamos aqui para o index. Como a gente apagou alguns arquivos, eu vou apagar aqui também. E aí, para mostrar para vocês, eu vou pegar um projeto, um conteúdo aleatório de exemplo aqui, que seria só um conteúdo da top raças de cachorros feito pela Pets. E aí, esse conteúdo é só para exemplo, falando novamente. Então, vamos colocar o título aqui. E beleza, ele instalou, deu tudo certo. Vamos para o index. Temos o package.json, que tem as coisas do Vite. E temos o Svelte config aqui também, que ele é o arquivo de configuração do Svelte. E aí ele aqui apenas está utilizando um plugin para integrar com o Vite e processar dentro do mesmo. Que dentro do Vite config, que são arquivos de configurações do Vite, também há o mesmo, que é a integração com o Svelte, utilizando o mesmo pacote como referência. E aí temos outras coisas, por exemplo, dentro do app já configuramos o index, que seria só trocar aqui o title, não precisamos de muito. Temos o min.ts, onde a gente não tem esse arquivo, então para não dar erro. E aí temos a importação do app, onde ele importa por default e coloca o nome que você quiser e que achar que faz sentido. E importamos utilizando também o postfixo .svelte. E aí a partir disso ele faz toda essa parte aqui e exporta por default para o Vite conseguir renderizar lá no index. E aí eu acredito que aqui vamos só mudar isso aqui para isso e não precisa mexer em mais coisas aqui. Vamos para o app.svelte e aí esse cara aqui a gente pode até aproveitar e executar npm run dev. Rodou, abriu aqui, provavelmente vai dar esses erros porque essas importações não existem. Então vamos apagar aqui, apagar tudo isso aqui e apagar todo esse cara aqui. Então botamos para cá e ok. Aqui ele disse que não encontrou o pacote. Vamos Ctrl Shift P, abre isso aqui e eu vou, a gente pode até digitar, né, reload, que vai aparecer reload window, e atualizou, parou com esse erro que seria do VS Code. E aqui a gente pode pegar esse conteúdo de exemplo e começar a popular o nosso app.svelte. Então abre um P aqui, a gente abre esse de baixo e por fim esse aqui. E aí, ok, nós vamos para cá e tá aqui. E aí, para mostrar como é que funciona a estilização, a gente pode criar uma classe chamada container. Eu vou colocar o tamanho máximo 960, margem left alto, margem right alto, e aqui colocar como classe container. Show. Próxima coisa, sim. E aí, com essa classe, a gente vê aquele salzinho aqui, ó. Tá vendo? Que tem um salzinho aqui no final, e aí a gente consegue utilizar. Já aqui,
vamos lá para o meu guiazinho, falamos sobre extensões, abrimos o conteúdo aleatório, abrimos a documentação do VIT, e esses Svelte Examples é o que eu vou me utilizar como base para mostrar para vocês como é que faz certas coisas dentro do Svelte. E aí, para tudo você pode utilizar esses exemplos aqui. Se você quiser entender mais, você pega a documentação do Svelte, então vai em Svelte Docs e vê as coisas de forma mais explicativa. Mas eu acredito que colocando a mão na massa a gente consegue aprender bastante. Então, já falamos sobre isso, falamos sobre arquivos interessantes, falamos sobre a anatomia de um componente, e aí a gente estilizou, e o nosso próximo ponto é a criação de componentes dentro do Svelte. E aí a gente vai criar uma pastinha chamada Components, em inglês, e criar um cara chamado accordion.svelte, que é um cara que é um componente comum que é de nível mais ou menos intermediário, que precisa ter um controle de estado de abertura e fechamento. Então dá para a gente passar por outros pontos interessantes dentro do Svelte. E aí a gente abre o script com lang.ts. A gente tem o componente, vamos criar com uma div por enquanto, e já vou definindo algumas classes aqui dentro. Então, um accordion, precisamos de um button. Nesse button vamos colocar accordion button, tá? E porque eu coloquei esse underline, eu acredito que nesse ponto faça sentido utilizar alguns padrões de criação de CSS. Então, para caso você queira entender mais, você pesquisa sobre esse CSS BEM, que é uma forma de escrever o CSS com as regras de bloco, elemento, modificador. Então, o bloco é accordion, o elemento é o button, e o modificador a gente não vai criar por enquanto. Temos o button aqui, temos aqui, e como é que eu faço para utilizar aqui dentro? Então a gente utiliza import accordion. Eu vou escrever por completo, mas depois a gente usa o autocomplete. Components accordion.svelte. E aí, para utilizar aqui, a gente abre o accordion e tem um componente aqui dentro. Então, voltando para cá, a gente já vê que o accordion está aqui. Tá. E aí, como é que faz para passar os valores para dentro do componente do accordion? Que aí a gente criou esse componente e na teoria desses frameworks reativos de front-end é que a gente possa reutilizar e componentizar isso aqui para reutilizar várias e várias vezes. E aí a minha intenção desse conteúdo aleatório é porque a gente pode reutilizar para cada top de raça dos cachorros aqui. E aí o primeiro seria o dog alemão. E aí como é que faz para a gente passar uma property chamada title, por exemplo, aqui, ou label, né? E aí a gente pode passar através do export let label string. E aí quando a gente define esse cara e joga para aqui para dentro, ele vai quebrar lá no app.svelte porque a propriedade label está faltando. Então label esse cara aqui. E aí se a gente for voltar para cá, a gente já vai ver o botão preenchido aqui. E aí precisamos de quê? Precisamos de um label
e precisamos do conteúdo em si. E como é que faz para pegar o conteúdo em si? Então temos aqui dog alemão, vamos preencher com esse parágrafo aqui. Ok. E só que aí ele não preencheu. Então como é que faz? A gente utiliza de um elemento especial chamado slot. Então, se a gente criar outra div aqui, colocar como accordion content e preencher, colocar dentro aqui esse elemento slot, tudo que for dentro de accordion, que seria o que a gente chama de filho, vai ser colocado lá. Então, podemos ver aqui que foi preenchido. E aí, como é que faz para esse botão ficar abrindo e fechando aqui o conteúdo? A gente vai e cria sem um export, porque se a gente colocar um export é porque a gente está pedindo que quem for utilizar esse componente tem que informar isso aí. Então a gente só coloca let open, por exemplo, que seja falso o seu valor inicial. E aí a gente tem esse componente aqui. E como é que a gente faz para esconder isso aqui? A gente pode esconder através do CSS, colocando um display block e um operador ternário dentro desse class aqui, ou pode utilizar o if que existe dentro do Svelte. Lembrando que essas partes todas estão por aqui. Então, dentro dos exemplos, como estilização, tags, declarando propriedades, valores padrões. Sobre essa parte de valores padrões, é só se a gente definisse aqui um igual e colocar um valor. O if, que é esse cara aqui que eu quero apresentar para vocês. Então, if, tá vendo que tá aparecendo já para mim aqui um carinha para autocompletar? Isso aí é a extensão do Svelte dentro do VS Code. Então, if open, abre esse cara aqui e coloque o slot dentro. Vamos dar uma quebradinha. Pronto. E aí, se a gente voltar lá para nossa página, a gente já vai ver que o conteúdo sumiu. E aí, a gente pode colocar para quando clicar nesse botão, ele certamente abrir, né? Então, a gente pode criar uma função chamada handleClick, que esse handleClick, que é que ele vai fazer? Ele vai trocar open para o contrário do que ele tiver. Então, se tiver false, ele vai virar true, se tiver true, ele vai virar false. E aí, a gente vem aqui e coloca on, e aí a forma que o Svelte solicita, isso aqui é um pouco diferente, mas nada de outro mundo. Então, on click, handle click e salva. Então, quando clicar aqui, esse conteúdo vai abrir e fechar. Beleza. Então, mostramos aqui algumas coisas sobre criação aqui de variáveis que precisam ser enviadas, que são as propriedades, né? Criamos uma função e utilizamos o if. E aí dentro desse if, caso você precise, tem um if, tem um else, else if e também tem um it. Então esse it é que a gente vai ter uma lista e através desse cara a gente consegue percorrer essa lista. Então será muito útil porque nós temos vários tops aqui e em vez de escrever tudo aqui, a gente poderia receber de algum outro canto e preencher. Então
Para combinar com isso, eu vou criar uma pastinha chamada data, de dados, né? E criar um cara chamado accordions.ts. E dentro desse cara eu vou exportar um cara chamado accordions, que vai ser um array. E nesse array ele vai ter um objeto com o nome label ou title, né? Pode ser title porque é o título aqui da subtítulo, né? Um títulozinho menor sem ser o título principal. E nós temos o conteúdo aqui que a gente vai ver que possa ser vários parágrafos, né? Então pode ser que a gente pode chamar de parágrafos. Então, através desse cara, nós temos uma lista de texto. Ok, salvamos aqui. E para importar é a mesma coisa. Então, a gente importa aqui from data accordions, não precisou colocar o .ts como Svelte, e importamos o accordion aqui. E aí, como é que fica aqui dentro? A gente abre e coloca o it, meus accordions aqui, e eu vou pegar o título, a gente está desestruturando, né? E vou pegar os parágrafos. E dentro a gente coloca accordion label title, e os parágrafos também uma lista, né? Então it as parágrafo, e colocamos um P com o parágrafo dentro. Tudo certo, voltamos para cá, ele repetiu, mas tudo bem. E aí a gente pode apagar aqui, salvar e show de bola. O que mais? Nós temos aqui, podemos preencher com mais, né? Só para possa ser mais um ou mais dois. E temos aqui, ó, menor, raça de cachorro, chihuahua. Temos os parágrafos e tem esse cara aqui, e vamos colocar outro parágrafo. Ok, voltando para lá, ele já colocou os dois parágrafos aqui. E aí a gente criou o componente do accordion, importou ele, criou um arquivo com os dados dele para mostrar que a gente pode utilizar TypeScript ou JavaScript fora do .svelte e importar eles. E aí eu vou mostrar para vocês como é que faz para pegar uns dados assíncronos e utilizar aqui dentro, que é bastante comum na criação desses projetos de front-end, né? A gente consumir uma API e exibir os dados. E aí, para fazer isso, a gente vai primeiro criar uma função chamada getRandomUser. Por que esse nome? Porque eu mapeei aqui para vocês utilizar esse randomuser.me /API, e ele traz um usuário para a gente aqui. E aí, nesse cara, a gente vai pedir nada e colocamos aqui a função. Então, response, preciso colocar um async aqui para poder utilizar o await. Fetch
random user, tcharará, const data response.json para pegar esses dados, e por fim eu retorno esses dados aqui. E com isso a gente vai e cria. O exemplo que eu vou pegar aqui é desse await blocks. E aí a gente, pelo que eu entendi nos estudos, a gente faz as importações primeiro. Então aqui, ó, faz as importações. Segundo, a gente coloca as propriedades, tanto que são as propriedades aqui, e coloca as variáveis depois. E por último, coloca as funções. Mas se a gente seguir isso aqui e colocar as variáveis primeiro, vai dar um erro, porque getRandomUser foi definido só no final. E aí a gente tem que transformar isso em uma function para poder conseguir utilizar, pois uma function declarada assim é hosted, né? Se eu não me engano a palavra é essa, que se mesmo que eu declare aqui embaixo, ela vai lá para cima, e aí eu consigo utilizar em qualquer parte do código. Então eu criei uma promise aqui, não dei o await, e vamos utilizar outro cara que é o await. E nesse cara, qual é a estrutura? A gente chama esse await aqui, que ele vai aguardar essa promise, e quando essa promise estiver pronta, ele vai me retornar alguns dados como um person, user. Isso, user é o nome mais legal. E aí nesse user a gente tem aqui tudo mais. E voltando para o await blocks aqui, a primeira parte é enquanto a promise não estiver pronta, aí ele vai exibir esse primeiro conteúdo. Já a parte de baixo, eu posso abrir esse code para ele ficar com o texto monoespaçado, e abrir o pré para ele quebrar a linha quando tiver um /n. E aí eu vou colocar esse user dentro, mas vou deixar ele bonitinho. Então user, não vou usar nenhum replacer, e colocar um espaçamento de 4 espaços, a indentação, né? Salvando isso aqui, nós temos o await, e podemos até utilizar um outro cara aqui, que é o catch, que nesse catch, que está aqui, ó, ele recebe um erro. Então a gente pode colocar um p aqui, error.name, error.message. E aí a gente pode definir uma classe error só para deixar aqui error color F00, que é vermelho, né? Ok, deixamos aqui, colocamos um then, um catch, e só por garantia, né, if response ponto ok, se não tiver ok, throw new error, error on fetch error. Ok, tudo certo. E aí nós mostrei para vocês como é que fica aqui. Então, voltando para cá, a gente pode ver que os resultados já estão sendo exibidos aqui, mas para mostrar para vocês melhor, eu vou colocar como uma conexão 3G lenta e atualizar aqui. Então,
aguardando um pouco, a gente vai ver o carregando aqui e foi exibido. Então, desativando isso aqui e colocando esse conteúdo dentro de um acórdion, label random user, e coloca aqui dentro. Show! Então tem o random user aqui dentro. E aí eu coloquei no acórdion para ficar melhor de ver. E voltando para cá, nós criamos uma função hosted, criamos uma variável do promise, criamos um bloco e vamos para o último conteúdo de inicial, que é a parte de lidar com um formulário. E aí a gente vai criar um outro acórdion chamado form, e dentro desse form a gente vai criar alguns elementos, como um form, um p, um label for, aqui quebrando a linha para não ter que estilizar, que não é o foco do momento, e um input bem legal, com um value e um on change, para quando o valor dele mudar. E aí, nisso aqui, vamos preencher com name. Se a gente não colocar esse for aqui, o plugin do Svelte, ele vai reclamar, porque a gente criou um label sem um for, sem o for, isso aí. E aí, a gente cria outro cara aqui chamado form, que vai ter um name, um e-mail, só. Por enquanto só. E aí temos aqui form.name e o onChange, ele está reclamando aqui, mas se a gente tirar, olha aqui, o erro dizendo que ele precisa estar associado com um input, um select ou outro cara assim. Então, for com o mesmo nome do ID, name e sucesso. Então, name, value e agora o onChange, que aí nesse onChange eu vou colocar um name nesse input, que seria o mesmo nome do dentro de form. Então, name tem que ser o mesmo nome desse cara aqui para a lógica que eu estou pensando funcionar. E aqui a gente colocar um handle change. E aí, nesse handle change, a gente pode criar assim, definir não, a gente recebe dentro desse onChange um argumento que é o evento. E aí, esse evento está sem tipagem aqui, né? Como é que a gente faz? No caso, isso aqui é só para quem escolher utilizar o TypeScript. E aí, a tipagem desse evento a gente consegue no svelte.jsx.change event handler, e nesse change event handler ele precisa do cara que disparou esse evento, que no caso é o HTML input element. E aí a gente tem esse event aqui, e dentro dele a gente vai pegar dois caras, que é o valor e o nome, que é o name que a gente colocou lá, que está onde? Está dentro de event.currentTarget.name e .value. Então aqui a gente faz a desestruturação para pegar já os dois.
E aí a gente tem uma coisa aqui que você tem que prestar bastante atenção, que é, se a gente colocar form.name igual a name, isso aqui não vai disparar uma renderização e mudar na tela, porque ele observa o form e não observa os valores dentro de form. E aí, para a gente conseguir mudar, a gente faz form igual a um objeto novo, só que nesse objeto novo, a gente pega tudo que form tinha antes, que no caso seria, se a gente alterar o nome, seria o valor do e-mail, e entre outros parâmetros, e altera ou adiciona nova chave dentro desse objeto, que seria o name. Então vai vir, por exemplo, nome aqui e ou e-mail, né? E aí vai pegar a chave com o nome correspondente e o novo valor. Então assim a gente consegue disparar. Então, random change tipado corretamente, com os valores aqui e alterando um objeto de forma correta. E aí, chamamos o onChange aqui e podemos até colocar aqui um console.log handle change disparado para mudar o campo name, o valor ou pronto. Assim acho que dá para entender. Salvamos, voltamos para cá e temos o nosso formulário e vamos colocar um valor aleatório aqui. Então, random change é chamado com name e o texto aqui. E outro evento, outro cara que a gente tem que fazer é o handle submit, que seria quando o cara clicasse para enviar o formulário. E aí esse cara também está aqui dentro, mas com o nome de form event handler, e o cara que está chamando é o form element. E aí ele recebe um evento e a gente, em vez de ele fazer a requisição, a gente chama o prevent default para ele não atualizar a página. E aí console.log handle submit e a gente pega o form json.stringify form. Ok, então vamos lá no nosso form, on submit, handle submit, e criamos um botão aqui do tipo submit com nome enviar. Então, enviar chamou o handle submit com o nome e o e-mail. Então, colocamos aqui, alteramos e veio o valor. Ok? E aí, podemos mostrar outra coisa interessante para vocês, que é bastante comum, já que isso aqui vai se repetir, a gente pode copiar e criar um elemento chamado text field, por exemplo. E aí vai ter isso aqui e vai ter o script, que nós vamos pedir que propriedades. Vamos pedir um cara que se chama id, que é um string. Então, dentro do for aqui a gente preenche com esse id. Vamos ter um cara que é o name, que é um string. E vamos ter um cara chamado label, que é um string também, que preenche aqui. Então,
id, name, label. Vamos ter outro cara que se chama value. E por fim vamos ter esse onChange. Só que esse onChange ele é um pouquinho diferente, porque a gente não precisa colocar ele para exportar desse jeito. A gente precisa só remover esse valor aqui e automaticamente ele vai pedir lá no nosso componente. Então, se a gente importar o text field aqui, ele vai pedir o que? Ele vai pedir o ID, que é name, vai pedir o label, que é nome, o name é name e o value, que é form.name. E aí ele pede também o onChange. Na verdade ele não pede, né? Mas ele aceita o onChange e nesse caso a gente já coloca o nosso onChange aqui, mas você perceba que ele vai conseguir redirecionar esse onChange para cá, de forma que não precisamos fazer muito esforço para isso. Então, se a gente coloca Mateus aqui, ele repetiu porque a gente está utilizando o mesmo parâmetro, mas a gente coloca e-mail, que foi o segundo que a gente definiu lá. Então, no form, e-mail, a gente coloca o e-mail aqui e handle change é chamado de forma corretamente. E aí, se a gente colocar enviar, o e-mail preenchido aqui. E aí, lidamos com a variável contendo dados, que seria o ID, o label, name, a função que lida com o change do input, função que lida com o submit e o componente text field que pega esses valores, e o onChange tem um asterisco que é o encaminhamento do evento. Então fechamos aqui o nosso tutorialzinho sobre Svelte e algumas coisas interessantes sobre ele. Caso você tenha gostado, deixa o like aí, coloca um comentário, e é isso aí. Caso vocês gostem, peço, coloquem no comentário pedindo uma segunda parte com coisas mais avançadas, que aí a gente se estimula e cria mais, porque há bastante coisas interessantes trabalhando com eventos, trabalhando com dispatchers, que é o que tem aqui, ó, create event dispatchers. Nós temos esses bindings aqui, né, que é trabalhando com o on. Nós temos essa parte de stories, que seria a parte de guardar e manipular valores de forma intracomponentes, né? E entre outros caras que são bem interessantes, como a parte de slots, name de slots, algumas propriedades e esses componentes especiais também do Svelte e muitas outras coisas. E também tem outro cara que é bastante interessante, que é o Svelte Kit, que aí já é um meta framework em cima do Svelte que traz coisas muito interessantes para criar no seu projeto, que já são coisas prontas, como a parte de roteamento e tudo mais que é necessário para trabalhar hoje em dia. É isso aí, pessoal. Então, valeu, um abraço e tchau, tchau.